Glória a Deus, que alegria, que prazer, que bênção de Deus nós estarmos juntos para mais um podcast missionário, podcast da Semadec, nossa conversa missionária semanal. Todos os sábados nós estamos aqui nas redes sociais da Semadec, cumprindo aquilo que nós entendemos ser obra missionária. Missões, além de ser feito com os pés dos que vão, além de ser feito com as mãos do que contribui, com o joelho do que ora, missões é também divulgar esse trabalho glorioso da obra missionária. E o nosso podcast tem esse afã, né? Tem esse propósito, que é divulgar o que Deus está fazendo entre as nações para alegrar o coração de todos que amam e que fazem obra missionária. Esse é o episódio número 7 e hoje é especial. Hoje o pastor Walter, nosso secretário executivo de missões, vai conversar daqui a pouco com o pastor De Paulo Ribeiro, que é o nosso presidente do Conselho de Missões. O pastor De Paulo, ele tem, além de ter uma carreira missionária promissora, né? Uma carreira missionária aí cheio de grande êxito, ele também se tornou um dos principais escritores do nosso estado do Ceará, com diversas obras escritas, e a última que ele escreveu foi a obra que tem por título Jesus Rico, Jesus Pobre, o ensino bíblico sobre o mundo financeiro. Esse livro já tem abençoado muitas pessoas, muitas famílias foram abençoadas e certamente é uma oportunidade de Deus lhe abençoar. Hoje o pastor Walter vai conversar com o pastor De Paulo para você conhecer um pouco mais sobre esta obra e qual a relevância dela para o mundo missionário. Pastor Walter, eu já passo aqui o comando para o senhor e nós vamos ficar aqui na expectativa, escutando esse bate-papo, esse podcast que certamente vai abençoar nossas vidas. Pastor Walter. Glória a Deus. Meu amigo Jaime, a gente chega aqui mais uma vez com muita alegria. Essa é mais uma ferramenta que nós utilizamos para divulgar a obra missionária, para levar até os nossos secretários de missões, líderes de missões, muita gente que é apaixonada pela obra missionária, que está envolvido aí na sua igreja, é um intercessor, é alguém que contribui, e essa é mais uma ferramenta que nós utilizamos aqui na Semadec para chegar até você. Mais uma vez chegamos com muita alegria e chegamos aqui com uma novidade, mais um lançamento do livro do missionário de Paulo Ribeiro, que hoje é pastor ali na cidade de Maranguape, já há tantos anos, mas que já serviu na missão. Nós chamamos hoje, é o nosso missiólogo, é o nosso presidente do Conselho de Missões. E eu acredito, pastor de Paulo, que bom dia, seja muito bem-vindo. Eu acredito que é quase como um filho, não é? Não escrever um livro? Com certeza, Walter, com certeza. E é parecido mesmo. Por exemplo, esse livro aqui, eu levei quase 20 anos para fazê-lo, para escrever. Então, enquanto uma mulher fica 9 meses com o menino no processo de gestação, esses foram 20 anos. Esse aqui eu levei quase 20 anos para fazer. O livro é assim, ó, ele nasce um desejo, né? De você fazer um livro dentro de um tema que você vê, no meu caso, que não existe ainda. Os meus livros eu faço sempre dentro desse espaço. Eu não conheço esse livro, não encontrei em livraria nenhuma, não encontrei na internet. Eu vou começar a escrever. Nesse caso aqui, como eu não sou economista, então não foi fácil escrever um livro como esse aqui, né? Mas como eu conheço a Bíblia, né, eu procuro conhecer a Bíblia o máximo que eu posso, então eu vi que a gente não tinha um livro como esse daqui, Jesus Rico, Jesus Pobre, né? E esse tema é baseado no que Paulo falou aos Coríntios, quando Cristo disse que ele tinha se feito sendo rico. Paulo disse, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nos enriquecesse. Pronto, esse livro tem essa ideia. E muito mais, porque como está aqui no subtítulo, né? Ensinos bíblicos sobre o mundo financeiro. É isso que eu falo. E outra coisa, a cruz, por isso que tem essa imagem aqui, né? De dois cravos, né? Dois pregos formando uma cruz. A cruz, os quadrantes para uma vida de sucesso. Então, eu trabalho em cima disso. Então, logicamente, eu tive que ler muito. Pois é aí que eu ia lhe fazer a pergunta, né?
de repente deu um estalo, vou escrever um livro. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, Walter, é eu procurar fazer o glossário, o esboço dele, naquilo que eu quero entrar. Pode ser que no decorrer da caminhada, né, escriturária, você tenha que mudar, mas você tem que já ter o norte dele, entendeu? Aí você vai criando, pronto, eu acho que aqui tá bom. É porque dentro da vida acadêmica, uma das coisas que a gente aprende é que você vai fazer um trabalho, você precisa limitar ele, né? Com certeza. Porque senão você vai se perder. Com certeza. Então, esse é o momento que você limita o seu trabalho. Eu quero ir até aqui. Com certeza. É por isso que você quer um livro que com 200 páginas, 200 e poucas páginas, como esse daqui, né, tem um pouco mais de 200 páginas, tem quase 220 páginas. É um livro bom, né? Porque ele diz que o livro, para ser livro, tem que ficar em pé, né? eles dizem. Aí pronto, e o assunto agora. Então eu tenho que ver o assunto dentro daquilo que eu quero mostrar, que é um Cristo que nos ensina sobre dinheiro. Aí eu quero fazer mais uma pergunta assim. Esse tema, você encontrou dificuldade em pesquisar? Porque não é um tema muito comum no nosso meio, não se fala muito sobre. Não Walter, esse tema, eu li alguns livros do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ele é um economista sem ser, mas ele é um cara que entende do mundo financeiro, é um americano do Havaí, princípios cristãos, descendente de japonês. Então, ele escreveu um livro, Pai Rico, Pai Pobre, não sei se você lembra. E eu sempre gostei demais desse título dele, que não existe, não existia até então. Então, ele escreveu um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que é a experiência financeira dele, do pai rico, que não era o pai legítimo, mas era um grande amigo, de um grande amigo dele, e ele tinha o pai dele, que ele chama de pobre, mesmo que o pai dele era um professor em Harvard. Então, mas ele chamava o pai dele de pobre, porque o pai dele dizia para ele que para ele enriquecer, ele tinha que estudar. Então, ele provou para o pai dele que não necessariamente. Aí ele trouxe a experiência do pai rico, que era um homem do mundo financeiro, um capitalista, que ensinou os primeiros pontos sobre a vida financeira para ele e para o irmão ilegítimo dele. Né? Pronto. Aí ele começa a escrever esse livro. Quando ele terminou esse livro dele, que ele fez com a Sharon, ele achou que foi um livro medíocre, porque era muito doméstico. Não é um livro científico. Rapaz... Mais da prática. Pronto. Então ele achou que não era legal, que o mundo não ia assimilar. Então ele deixou ali, procurou algumas editoras, nenhum aqui, tal. Aí alguém estimulou ele a ele publicar por conta própria. Ele publicou. Tudo acabou-se. Virou uma Bíblia. Best-seller. E desse best-seller ele já escreveu N livros sobre o assunto. E ele até escreveu 2 livros com o ex-presidente Trump. Ele escreveu, 2 livros ele escreveu com o Trump. E eu, não só ele, comecei a ler, mas do ponto de vista bíblico. Porque a gente encontra demais, olha. Às vezes a gente encontra, mas por falta de percepção. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 10, Paulo explica para Timóteo a dimensão do dinheiro. Né? É só a gente ler 1 Timóteo 6,10. Então, Paulo apresenta para Timóteo, aí você divide que o dinheiro tem 4 dimensões. O dinheiro tem a dimensão espiritual, quando Paulo diz assim, porque o amor ao dinheiro, isso é a parte espiritual do dinheiro. Até que a gente ame o dinheiro, não ame o dinheiro, nenhum problema. A gente vai dominá-lo. Mas se eu passar a amá-lo, aí ele vai dominar a mim. Pronto. A segunda dimensão, que é a dimensão mental, e alguns nessa cobiça. Aí já entra na alma, na gente. Olha, ele atinge o espírito, entra na alma.
Aí Paulo também fala sobre a dimensão emocional, quando ele diz assim, a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Veja bem, olha o que o amor ao dinheiro faz. E a quarta dimensão, que é a última, que é a dimensão física, Paulo diz assim, e é a raiz de todos os tipos de males. Às vezes a gente vê uma pessoa, Walter, por exemplo, adoeceu, está em tempo de morrer. A gente nunca percebe que é porque ele é um avarento. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, isso aqui é um ponto que eu encontrei na Bíblia para colocar dentro desse livro aqui. Um outro ponto que eu exploro muito é quando Jesus fala dos talentos, lembra? Sim. A um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. É fascinante. Eu exploro muito esse tema aqui. Então, para você ver, em 2005, ele estava digitado. Em 2005, ele estava digitado. Uma vez que ele ficou digitado... Tá, se vão 17 anos. Pronto, Walter. Aí diz, por ele digitado, eu posso pegar ele na mão, né? Sim. Eu pego ele na mão e vou indo com ele. Ficou muito bom, mas eu ainda levei 17 anos para terminar, né? E eu creio, Walter, que é um livro... Dá para mensurar quantas horas o senhor gastou aí, né? Puxa para vida. produzir esse livro? Pronto, porque eu sou cri-cri. Vamos dizer que cada dia, vamos dizer aqui no mínimo, que eu tivesse pego ele, pensado nele 2 horas. Cada ano, faça aí, Daxon. 20 anos, 2 horas. 365. Dá um bocado de hora. Tem 24 horas, né? Vezes 2 horas. Veja se você consegue aí. 730 o quê? Horas, né? Enquanto? Nos 20 anos? Não. Não, 730 por horas ano. por ano. Faça aí vezes Então, 20 se anos. você multiplica isso por 20 2, anos. Por 2, 14. Dá 140 mil. horas. Não é isso, Walter? 730 vezes 2, né? Vezes 2. 1 milhão muito. 460. Não, né? É muitas horas, 1 milhão né? 460 horas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, João Paulo. É isso mesmo. A gente sabe que a gente tem muitas atividades, né? Mas a questão do tempo é só uma questão de prioridade. Com Você certeza. tem um tempo específico que você tira para escrever, para ler, para ficar ali? Eu sou assim, Walter. Quando eu tenho um tempinho do meu pastorado, aí eu tiro. Eu procuro não me roubar, entendeu? Então, eu sou assíduo na igreja. Eu estou na igreja todo dia. Se eu ligar para a igreja 9 horas, eu estou lá. Às vezes fico lá até 2, 1, dependendo a necessidade. Tem dia que não tem ninguém, você sabe. Sim. Mas tem dia que eu não saio menos de 2 horas de casa. E pelo contrário, eu tenho um gabinete em casa. Quando não estou na igreja, eu posso atender em casa. E assuntos domésticos, eu atendo na minha casa. Porque eu preciso da minha esposa junto comigo, em alguns momentos. Então, eu tiro esse tempo para escrever o que eu quero. E sempre acontece, Walter, a partir de 11. À noite? De 11 da noite. Então, fica até 1, 2, entendeu? Escrevendo. E eu tenho uma mania, Walter, assim como tenho uma mania de ler vários livros ao mesmo tempo, você tem também, né? Uma mania de quem gosta de ler. Eu também tenho uma mania de escrever vários livros ao mesmo tempo e não misturo as coisas, dependendo, porque vem um pensamento, digo, puxa vida, rapaz, eu vou escrever. Um exemplo da foto aqui. Eu estou escrevendo, não é um livro, Walter, é um livreto, porque ele não vai chegar a 100 páginas. Eu, como missionário, pensei assim, e se eu fosse missionário agora no século XXI? Tempo. Pronto, nesse tempo, qual seria os meus obstáculos que eu iria encontrar? Aí eu estou escrevendo no livro, O Missionário e a Pós-Modernidade, certo? Eu coloquei um nome latino, mas tirei ele. Ia colocar um pouquinho diferente. Mesmo sendo um latim que a gente lê, por exemplo, Mission Dei, né? A gente sabe o que quer dizer. Enfim. Aí eu coloquei esse livro, porque na verdade é o missionário. Como é que ele se comportaria no século XXI?
Então, eu estou terminando ele, sabe? Mas eu creio que seria assim, não um manual, um livreto para auxiliar o missionário. Eu pedi para o Helder, nosso missionário, colocar algumas figuras nesse livro. Peguei as figuras, não tinha tempo, disse, Helder, você é bom no computador, coloque essas imagens dentro desse livreto. E ele, com o tempo que tinha, começou a trabalhar, trabalhou como foi. Antes de ontem eu pedi de volta. Ele disse, me dá aí, você fez? Disse, pastor, não terminei, mas fiz bastante. Depois eu agradeci, ele disse, não, pastor, eu que agradeço o senhor. O senhor não tem ideia o que esse livro me ajudou. Ele me disse, me ajudou, porque eu não tinha nem essa ideia que o senhor colocou aí, e eu faço parte dessa posteridade. Então, foi uma coisa muito boa. Então, eu gostei, porque foi um missionário, né, que foi beneficiado pelo livro. E então é isso, Walter, né, essa pergunta porque, que você fez. Apesar da internet, do celular, mas acho que nada substitui a leitura, né? Ainda não, Você Walter. pegar o livro e... Ainda não. Diziam, eu li o livro do Bill Gates, A Estrada do Futuro, ele falando, quando ele falava sobre toda essa revolução que a comunicação ia trazer ao mundo, né? Aí eu li esse livro faz uns 20 anos, mas ele dizia assim, quando eu li, ele dizia assim, daqui a 10 anos, esse computadorzinho que você tem, né, de 15 centímetros, você não vai precisar mais ir ao banco para fazer um pagamento, transação financeira. Ele dizia isso. Você não vai mais precisar, você vai fazer compras, você vai ficar em casa e vai fazer tudo aquilo que você quer. Eu lia isso aí, eu achava, rapaz, será? Eu dizia, será que isso vai acontecer? Mas ele já dizia isso. E uma das coisas que ele diz, há uma coisa lá, tem um capítulo que ele fala sobre que a folha não ia ser substituída. Walter. Ele disse, não, a folha ela não será substituída. Porque assim como morre gente, nasce gente também. E os vivos preferem um livro assim. Sim. Ele disse, você vai ter dificuldade de ler um livro online, porque você vai se aculturar novamente para ler um livro online. Jamais você que tem costume de ler o livro, riscar o livro, frasear o livro, você vai ter dificuldade de fazer isso no livro, no e-book, por exemplo. E é uma verdade. Além disso, quem gosta de ler, gosta do livro. Isso, Walter. Eu leio e-book, sabe, Walter? Mas é diferente. Às vezes eu quero marcar disso. Como é que eu vou marcar? E ainda não temos recurso para isso, né? Não temos ainda. Por isso que para mim, o livro é insubstituível. Eu gosto muito. Muito bem. Muito Pastor de Paulo, me diga uma coisa. Vamos voltar aqui para o Jesus rico e Jesus pobre, né? Certo. O leitor vai esperar o que desse livro? Walter, eu vou dizer assim, olha, eu não vou ser prepotente dizer tudo. Impossível, né? Que a Bíblia é uma profundidade que a gente não chega nunca no lugar. Mas o que ele não sabe e um pouquinho mais sobre o que Jesus falou sobre finanças, ele vai ter nesse livro aqui. Princípios, né? Tem princípios. Princípios. Ele vai aprender. Olha, é tão profundo o assunto do dinheiro que Jesus Cristo disse, ele mesmo, né, disse para o seu povo, não podeis servir a dois senhores. Não podeis, ele continuou, porque senão a gente não entendia. Ia pensar de senhor, ser, né? Mas ele disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha bem. Então, ele colocou o dinheiro em paridade com Deus. Sim ou não? Deus e a Mamon. Colocou Deus em paridade. Ele disse, você não vai poder servir os dois. Ele estava colocando quem? O drama da avareza. Que quem é avaro, ele ama um senhor, né? Porque se Deus é senhor, o dinheiro, que é a riqueza, que é mamon, é um senhor. Então, Deus não vai receber você, se você ama o dinheiro. Ou você ama ele e não permite ser amar o dinheiro, ou você ama o dinheiro e desiste de Deus. Então, você não pode fazer. As duas coisas você não pode fazer. Então, isso nós temos. Isso entrando para o mundo missionário, pastor Walter, isso é muito comum na vida pastoral.
o pastor que não ajuda a obra missionária. Se ele não ajuda a obra missionária, que é uma obra ligada intimamente ao Espírito Santo, ele é um dominado pelo dinheiro, ele é um avaro, entendeu? Porque ele tem dificuldade de fazer o comum, né? Ele tem dificuldade. Mas se você vê pastores bem-sucedidos, que nós temos, mas não muitos, você pode ir lá atrás, que ele é uma pessoa que não é avarento. E nem ele fecha a mão para a obra missionária, para a obra do Senhor. Você sabe que o pastor, se ele não for um dadivoso, ele está em falha, né? E aí, pastor de Paulo, vem aquela questão, é o coração, né? Jesus diz, onde tiver o vosso tesouro, está o vosso coração. Isso, Walter. Coração que não pode estar no dinheiro. Exatamente. Obviamente, às vezes, eu falando com jovens, a igreja, eu falo mais isso falando com jovens. Eu digo, olha, vocês trabalhem, dê um jeito de ganhar algum dinheiro, porque quem manda nesse mundo é quem tem dinheiro. E uma coisa ruim é você depender do dinheiro dos outros. Isso, né? Concordo. Então, obviamente, há todas essas questões, né? A gente vê que muitas dizem que um dos grandes motivos de foco de problema que chega à separação em casamentos é a questão finança também. Então veja que tem todo esse drama com dinheiro, mas os princípios a Bíblia nos ensina. Pronto, nós podemos até não aprender, mas estão lá, né? Por isso, pegando essa tua deixa aí, olha, a cruz, os quadrantes de uma vida de vitória. Se a gente observar a cruz, ela cria 4 quadrantes, né? Ela cria quatro quadrantes. Isso aqui eu descobri lendo Josué. Quando a gente lê Josué, a gente lê esses 4 quadrantes. Josué foi o sucessor de Moisés. Isso aí a gente nunca olha do ponto de vista financeiro, né? Sim. Ele tinha que lidar com mais de 2 milhões de gente. Tinha que viver, sustentar essa vida toda. Então a vida financeira estava ali. E eles não tinham muita por assim, criação de dinheiro. Eles não tinham. O maná Deus dava, a água também, né? A roupa não precisava comprar, o calçado também não. Mas havia outras demandas, rapaz, para eles ali. E esse ponto a gente não fala. Mas quando Deus trouxe a notícia para Josué, isso já no capítulo 1, ele diz assim: Moisés, meu servo, morreu. Moisés, meu servo é morto, né? Assim ele usa essa frase: Moisés, meu servo, é morto. Quer dizer, recém tinha morrido, né? Aí ele diz assim: passa o Jordão com esse povo. Foi essa palavra que Deus disse: passa o Jordão com esse povo. Imagine, o cara era servo de Moisés. No final do capítulo de Deuteronômio, quando começa Josué, Deus mostra, a Bíblia diz que ele escreveu que não houve homem mais poderoso, a Bíblia diz profeta, do que Moisés, o qual Deus falava com ele cara a cara. Quer dizer, não houve líder, legislador como ele. Veja bem. E Josué era o servo desse homem. Eu acho que nunca na cabeça dele, até o momento de ser ungido, né, que a imposição de mão veio sobre ele em números, então ele já sabia que um dia ele seria o líder da nação, porque Deus diz, impõe a mão sobre Josué, ele já sabia. Agora, uma coisa é saber, Val, e outra coisa é tomar posse. Aí Deus disse: o Moisés, meu servo, é morto, passa o Jordão com esse povo. Veja bem, ele já tinha uma experiência muito forte, que é passar o mar Vermelho, mas não foi ele. Foi Moisés, né? Foi a mesma coisa. O mar, assim como o Mar Vermelho ficou terra e as águas criaram muralhas, agora é você. Você vai ter que passar. Mas Deus trouxe 4 pensamentos, é o que está aqui nesses quadrantes, né, da esquerda para a direita, né, FMOP, é exatamente um pequeno acróstico do que Deus diz, né? O F é de falar, como Deus diz, fala a minha palavra. O M é de meditar, medita nela dia e noite. Não foi assim? Você vai ser bem sucedido
se você obedecer. E tudo que você fizer, prosperará. Pronto, essa é a fórmula do sucesso espiritual. Aí você vai para o quê? A obediência aí é um dos quadrantes. Se você tirar a obediência do quadrante, você não consegue ter os outros. Então tem que o quê? Falar a palavra, fala a palavra, medita nela, o M de meditar dia e noite, e obedeça instantaneamente a voz do Espírito Santo, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Pronto. Aí eu peguei esse, eu vou criar um quadrante, né? Aí criei esse quadrante que até embelezou a capa, né? Pedi que o Paulo Henrique fizesse a capa, ele gosta disso. Fez essa capa para mim, ficou muito bonita, né? Assim a capa. Pronto. Aí, e também essas coisas, Walter, ela nos dá assim, estímulo para escrever. Aí quando eu pedi para digitar, né? Sempre o Joaquim que faz essa digitação. Pronto. Aí eu tinha todos os tópicos na minha mão. Aí eu fui trabalhando neles, Walter. Tópico a tópico. Tópico a tópico. Eu fui trabalhando neles, devagarzinho, né? Comecei com Abraão, que é a parte 1, o ensino de Abraão. E a gente não sabe por que Abraão chegou a ser tão rico, né? Então, aí eu explico aqui, entendeu? Aí provo que a Bíblia é um livro de economia. Começa onde? Você vê muitos pensamentos. Lugar onde Jesus nasceu é um lugar que fala de economia. Era cheio de quê? De animais, né? E animais que eram negociáveis. Ele nasceu ali. Então ele já nasceu no ambiente de negócio. Se você vê, ele tinha 4 que eram pescadores, olha aí. Outro ambiente, né? E tudo isso a gente vê que ele trabalhava com essas pessoas, no ponto de vista econômico, visando o evangelho. Não é assim? Visando o evangelho. No princípio, eles eram voluntários. Não é assim, Valdo? Depois não, depois eles foram enviados. Mas quando eles foram enviados, eles já tinham uma experiência de voluntariado, né? que ele fazia, que ele se autossustentava. Agora não, o evangelho ia sustentar. Então, tem esse princípio. Sabe, Valdo? Todo esse material. Eu vejo, pastor de Paulo, que realmente é um assunto que se fala pouco, né? É uma oportunidade alguém ler esse livro. Com certeza. E ver aí essa questão dos princípios, né? A sua experiência, não só como pastor de uma igreja, mas também alguém que foi missionário, né? E como escritor, esse é mais um, né? É mais um. Mais um livro que o senhor está lançando. E eu acredito que as pessoas vão ficar realmente enriquecidas com a leitura. Eu, pastor de Paulo, eu tinha assim uma leitura que eu chamava a Bíblia dos Pobres. Agora, muito cuidado para não confundir com teologia da libertação, com esses demônios que tem por aí, né? Muito cuidado. Isso aí é demônio, né? Com certeza. Então, existe muito isso hoje, mas no sentido de que vamos ver o que Jesus diz sobre, né? Vamos ver o que Jesus diz sobre, porque tudo que Jesus diz, a gente vai aprender muito com Jesus. Volta, então, olha, a Bíblia é impressionante, né, nesse sentido. Deus é muito sábio, né? Ele é criador de todas as coisas, então ele tem os seus limites para todas as coisas. A teoria da libertação cai fora do limite dele. Ele não criou isso aí. Ele criou a libertação. E a teologia, nem a teologia ele criou. Você sabe que o nome... A teologia é uma ideia de Platão, né? Platão foi o primeiro que usou o nome de teologia. Por quê? Porque ele queria filosofar sobre Deus. Eu chego a dizer sobre uma coisa assim, que talvez não seja nem muito aceitável. Eu sempre digo que a Bíblia é um livro mais para se crer, não para se pensar, né? Nossa. Porque o homem, quando pensa muito, às vezes sai umas coisas boas, mas aí, claro, sempre. Aí eu retiro pensar e coloco meditar, que é outra história, né? Você vai meditar na revelação. Que iluminação você vai ter? A gente prega, não é assim? Porque quando você fala em meditar, aí você está buscando outro recurso, que não é o recurso do terreno. Pronto. Você está buscando o recurso da revelação. Mas quando você fala pensar, você está buscando o recurso da razão. Isso. E do meu ponto de vista, a razão tem pouca coisa a dizer aqui nessa dimensão. Eu não falo sobre dízimo aqui. Eu tenho um livro, A Chave e a Semente, que você conhece, que os pastores também conhecem, que eu falo sobre dízimo. Mas uma coisa impressionante,
tirando Jesus rico e Jesus pobre, olha, e a gente tem que ter um cuidadozinho para sempre verificar o hebraico, já que é a língua da revelação. Por exemplo, se eu quero dizer dízimo, eu digo a palavra assé. Mas se eu quero dizer a palavra rico, eu coloco só um M, um mem, antes do A, ou do Aleph, aí faz Massé. Veja bem. Então, a Massé é rico. Então, o dízimo está dentro de Massé. Então, se eu sou fiel no dízimo, eu sou rico. Só que a gente deve entender essa palavra riqueza. Não é você ter dinheiro para guardar, que a Bíblia condena, né? Ou para o que a gente vê hoje, para esnobar. Pronto, né? para esnobar. Não. As pessoas estão confundindo. Estão mesmo. E a Bíblia diz que a bênção de Deus quem enriquece Isso. e não acrescenta dores. Pronto. Então, algumas aparentes riquezas só fazem acrescentar muita dores. Então, o que é esse rico? Mas eu ter suficientemente para mim e para o outro. Pronto. Isso é o ponto de vista de riqueza de Deus, que é como ele. Ele tem suficiente para ele, mas ele compartilha com a gente, né? Pronto, ele quer que a gente faça do mesmo jeito. Quando eu entro aqui nos talentos, eu fico muito rico, porque eu gostei muito em terminar. Foi a última coisa que eu terminei, foi os talentos. Um recebeu 5 talentos, granjeou mais 5. Ali não é dom, Walter, ali é dinheiro. Um é muito rico, pegou a sua riqueza toda. Ele tinha o quê? Ele tinha 8 talentos, que era uma dinheirama, como fosse o quê? 8 bilhões. E ele teve que fazer uma viagem e entregou aos seus 3 mais importantes, quer dizer, ao seu céu mais importante. Mas ele viu a capacidade de cada um. Muitas vezes a gente não vê, né? Ele queria distribuir. Então ele viu que um podia trabalhar com 5 talentos. Então ele deu a esses 5 talentos, para ele granjear mais 5. Outro que ele viu que não tinha capacidade de 5, mas tinha de 2. Ele deu a esse 2, para ele granjear mais 2. E aquele que ele deu a 1, pode ver, segundo a capacidade de cada um. Ele deu 1, que só tem capacidade para granjear 1. Só que aquele que recebeu 1 entra numa crise. Ele disse assim, quando o senhor voltou e foi prestar conta, ele devolveu um talento. E disse que tinha escondido, tinha enterrado na terra. Por quê? Porque conhecia o seu Senhor, veja bem. E ele toca em coisas que é do mundo financeiro. Ele disse assim, eu sei que tu colhe onde não plantaste, veja bem. Como é que colhe onde não plantou, Walter? Eu sei que tu... que chama? Ele disse... semeaste onde não plantaste, parece que quer juntar... Onde não espalhou. Onde não espalhou. O que é isso? Isso é investimento. Deus, ele é tão rico que Deus faz investimento. Ele faz investimento na gente, Walter. Sim ou não? Vai chegar um dia no céu, quem sabe você ganhou 100 almas, mas eu só consegui ganhar 2. Porque a minha capacidade só era para 2. Mas eu fiz. Cumpri o meu papel. Cumpri o meu papel. Mas vai ter gente que vai ser salvo como pelo fogo, a Bíblia diz. Que as obras vão ser testadas e vai terminar em nada, né? Folha, madeira e feno, né? Quer dizer, não vai acabar. Então, dentro desse caso, aí diz que o cara guardou, disse, eu sei que tu é tudo isso, enterrei e está aqui o que era teu. Aí o Senhor diz assim, por que você não deu aos banqueiros? Olha bem, Walter. Por que não colocou o meu dinheiro a juro? Você sabe que é um sistema financeiro no mundo. Você tem um dinheiro e não quer ficar trabalhando com ele, você vai lá no banco, procura o banco que pague mais o juro seu e deixa ele aí por 10 anos, 20 anos, entendeu? Então ele disse isso. Aí eu toco sobre o sistema de
bancário na época, que tem um juro lá em cima. Aí ele, ou seja, ele não teve nenhuma ideia. O sonho dele é tão fantástico no assunto financeiro. Isso, mas por que você não fez isso? E quando eu voltasse, você me entregaria pelo menos algum benefício. Então ele disse, olha, você foi desaprovado. Então o que nós temos que ter cuidado, Walter, é o dinheiro que Deus colocou na nossa mão para a gente não ser desaprovado com ele. E ele não vai dar a quantidade que a gente não possa trabalhar com ele. Entendeu? Eu toco muito sobre isso aqui, viu? Muito bem. Falamos aí muito do livro. E aí, para você saber mais, você vai ler o livro, vai adquirir, né? O nosso tempo já está indo. Pastor de Paulo, as considerações finais aí. Diga alguma coisa que não podia não dizer. Não, eu quero sobre o livro. Ele vai ser lançado no dia 13 de dezembro, na nossa confraternização, né? Eu acho que vai ser um momento bom, porque é um momento em que nós vamos nos abraçar, nós pastores, depois de um ano, né, de muita luta. E se você quiser adquirir o livro, você adquire no dia 13, né, de dezembro. Vamos estar aqui. A nossa confraternização da CONADEC. Lembrar também que nós vamos até ter um encontro do conselho nesse dia. Né? Exatamente. Exatamente. Vai ser bênção. Meus irmãos, uma alegria abraçar aqui nossos secretários de missões, líderes de missões, abraçar aí os pastores nas igrejas, as equipes missionárias e dizer que foi uma alegria mais uma vez estar aqui com o pastor de Paulo, estar com você nessa nossa conversa semanal. Se Deus quiser, próximo sábado nós estaremos aqui de volta. Deus abençoe. Um forte abraço e a paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus.